Fala aí, galera do sétimo ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao terceiro bimestre, tá? E aqui eu quero apresentar para vocês a orientação de estudos que vocês que estão tendo acesso ao Aplixe, vocês conseguem visualizar, tá? Então, essa é a aula de história, tá legal? Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Carlos Teodoro e aqui nós vamos desvendar algumas coisas relativos ao terceiro ano, né? Perdão, ao terceiro bimestre da galera do sétimo ano, beleza? Então tá aqui, ó, orientação de estudos, de história, sétimo ano, é a OE de número 3, tá? É a terceira OE. E aqui eu quero mostrar para vocês o, o sumário, né? Aqui o sumário com as aulas relativas ao nosso terceiro bimestre, tá legal? Então olha aqui, ó, a gente vai falar sobre a conquista da América, a diversidade étnica do continente americano, vamos falar sobre o processo de conquista europeia da América Portuguesa, as missões jesuítas, tráfico de escravos africanos para o Brasil, a conquista da América Espanhola, a conquista da América, né, como um todo, né, um panorama geral. E tem uma aula 7 aqui que fala sobre imigração japonesa para o Brasil. Não sei se eu vou incluir isso, mas é um trecho relativamente curto que tem na nossa matéria. É uma coisa interessante a ser dita, mas eu acho que foge um pouquinho daquele contexto nosso de falar sobre a, a exploração espanhola na América e a exploração portuguesa na América, tá? Mas ok, a gente pode incluir aí, tá? É uma questão de escolha de conteúdo que a galera que formulou esse material aí colocou para vocês, tá? Bem, deixa eu descer aqui então. Nós vamos ver aqui então nessa primeira parte aqui, aula 1, né? A gente classifica como aula 1, aula 2, aula 3. De repente eu não vou seguir essa linha, tá? A gente pode tratar de uma maneira geral e aí pontuando tal. Mas aqui a ideia aqui desse vídeo é só para apresentar o E para vocês. Eu vou apresentar o E, os conteúdos que estão nela, e eu vou dar uma aprofundada em cada um desses tópicos, em cada um desses pontos. Vamos lá. Então, falar de continente americano é falar sobre a descoberta do mesmo. Tá legal? Então aqui vocês podem ver o mapa, né? Temos aqui o continente africano, o continente asiático, logo aqui em cima do continente africano fica a Europa, e aqui nós temos a América, tá? A América é de uma certa forma descoberta por Cristóvão Colombo, né? A diferença é que ele não se ligou que aquilo se tratava de um continente. Na visão e percepção do Cristóvão Colombo, a América, na verdade, era as chamadas Índias Orientais, as Índias. Ele acreditava ter chegado em um outro ponto, em um ponto desconhecido do continente, tá? Feita a correção dessa percepção dele por Américo Vespúcio, tá legal? Já devo ter dito isso em alguma das nossas aulas para quem teve o nosso encontro presencial, tá bom? Mas só recapitulando. Então aí, Cristóvão Colombo vem, ok, isso aqui são as Índias, se aqui são as Índias, aqueles caras ali são os índios. Então, erroneamente, ele acaba classificando os nativos daquele local de índios. E ele erra duplamente, né? Porque quem nasce na Índia é hindu, não é? Então ele chama os nativos de índios, erra porque ele pensa que eles são moradores das regiões das Índias, e ele erra porque, na verdade, o natural de ser dessas regiões é o hindu, o povo hindu. O problema é que também as Índias era uma classificação que os europeus davam para todo o Oriente. Então, por exemplo, a China, para eles também eram as Índias. E o termo está no plural, não é à toa. Então, além daquela região ali da Índia mesmo, do país Índia, da religião do hinduísmo, eles também classificavam como
parte desse território, como um grande território, também a China e por aí vai. E outros locais também mais para o leste asiático e por aí vai, tá? Então, feita a descoberta, né, descobriram que era um continente, era um novo mundo, um continente nunca visto antes, nunca explorado antes. Então, vamos lá, vamos explorar, né? E aí Espanha finca a bandeira e fala, ó, isso aqui é tudo nosso, estamos dominando. E vem Portugal também para fazer aquele acordo e tudo mais. E aí nós vamos ver a seguinte questão. Em 1494, em Tordesilhas, que é uma cidade espanhola, foi assinado um acordo entre Portugal e Espanha. Por que Portugal e Espanha? Porque eram as duas maiores potências europeias do período. Eram os tops número 1 das navegações. Foram os portugueses, inclusive, que descobriram a rota de comércio marítimo da Europa para as Índias, né? Bem, então em 1494, Portugal e Espanha vão assinar um acordo, né? Um acordo que vai ser conhecido como o Tratado de Tordesilhas. E nesse Tratado de Tordesilhas ficou estabelecida uma linha imaginária no mapa. Essa linha ficaria a 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. E ficou acordado, o grande acordo foi que tudo que estivesse a leste dessa linha pertencia a Portugal. Tudo que estivesse desta linha até oeste era possessão hispânica. Então, olha como é que ficou a linha do tratado, né? Havia um outro tratado anterior ao de Tordesilhas que jogava essa divisão muito para cá, para o meio do oceano. E Portugal falou, não, peraí, tem um lugarzinho ali que a gente quer. Joga essa linha para lá. Então, ficou estabelecido 370 léguas a oeste de Cabo Verde. Aqui onde está o meu cursor, Cabo Verde. 370 léguas a oeste. Então, bate aqui. Então, a linha vai bater aqui, ó. E ela divide o quê? Essa parte do continente americano. E essa parte aqui, as costas dessa região aqui da América, vai se tornar o Brasil. Possessão portuguesa. Então, dessa linha para leste, para cá, onde eu estou sinalizando o cursor, possessão portuguesa. Da linha para oeste, para cá, possessão espanhola. Tá legal? Então, esse é o acordo entre Portugal e Espanha, marrentos como eles eram, né? Dividindo o planeta em duas partes. Basicamente é isso. Dividir o planeta em duas partes, né? Como se fosse uma laranja dividida ao meio e dizer, isso aqui é seu, isso aqui é meu. Bem, enfim, então isso gera uma polêmica na época. Outras nações não vão aceitar essa divisão e nós vamos ver mais para frente o que vai rolar com relação a essa divisão, que vai ter até uma certa influência na própria colonização do Brasil, tá? Bem, no entanto, antes mesmo da chegada de Cristóvão Colombo ao continente americano, em 1492, a América era povoada por povos de diversas culturas, línguas e formas de organização social. Então nós podemos observar no mapa a localização dos principais povos da América pré-colombiana. Por que pré-colombiana? O que esse nome quer dizer? Pré, antes. Colombiana vem de Colombo. Então, são povos que já moravam aqui antes da chegada de Colombo, antes dos europeus terem conhecimento de que essa região era um novo mundo. Então, nós temos aqui na América do Norte, povos nativos, aqui em vermelho são os astecas, povos brasileiros aqui em diversas cores. No litoral do Brasil, por exemplo, havia uma grande quantidade de povos de origem tupi, né? Povos amazônicos, entre outros, milhares, gente, milhares. E aqui na América Latina, banhado aqui pelo Oceano Pacífico, nós temos os povos incas, os moradores dos Andes, né, das cordilheiras dos Andes. Então, havia uma galera já morando aqui. Os portugueses vão chamar deles, portugueses espanhóis, entre outros também, não só eles não, tá? Franceses, holandeses, vão dizer que
pertence a eles uma terra que já tinha dono, que já tinha gente morando, mas eles estão nem aí para os nativos. Para eles, os nativos são um bando de selvagens, gente, pessoas inferiores. É a visão deles, tá? É a mentalidade deles com relação a esses povos. Esses caras aí não são nada. Vamos detonar essa galera e ocupar essa região pra gente. Vai ser nosso. Nessa página aqui, galera, tá mostrando para vocês como esses povos nativos chegaram na América, né? Eles já estavam aqui antes dos europeus e como eles chegaram aqui. Aí temos aqui duas teorias, duas principais teorias, há outras, mas são as duas principais teorias que tentam explicar como o ser humano chegou nas Américas, né? Então a primeira teoria é a teoria da travessia pelo Estreito de Bering, essa região aqui, ó, entre o Alasca e esse pedacinho da Rússia, tem uma extensãozinha de água que separa o continente asiático do continente americano, que é o Estreito de Bering. Então, uma das teorias é que o ser humano foi caminhando, né? O berço da humanidade é a África, né? Então, o ser humano surgiu na África, digamos aqui, o homem como nós conhecemos, a espécie humana como nós conhecemos hoje, teria surgido nessa região, foi se espalhando, caminhando, andarilhando, até atravessar o Estreito de Bering e ocupar o continente americano. Uma outra teoria aceita é de que povos dessa região aqui da Polinésia, né, o ser humano surgiu na África, foi migrando, ocupou esses territórios aqui da Austrália, Filipinas, Nova Guiné, Nova Zelândia, as ilhas da Polinésia, e foram pulando de ilha em ilha. Percebam que aqui tem várias ilhas aqui, né? De ilha em ilha foi pulando, o que eu falo é figura de linguagem, né? Eles foram de barco até chegar na América do Sul e aí povoar todo o continente americano. Então, é uma galera que já morava aqui há milhares de anos e os europeus chegam e simplesmente da noite por dia dizem que agora pertencem a eles esse território. Bem, e aí nós vamos para o processo de conquista europeia da América Portuguesa, tá? Eu estou mostrando aqui para vocês a OE, mas o meu foco nessa aula aqui hoje é falar sobre América Portuguesa. E quando eu falo de América Portuguesa, eu falo disso aqui, ó, desse pedacinho de território aqui, tá? É essa faixa de terra aqui. O Brasil, nessa época, era somente isso. O Brasil não era esse gigante que nós conhecemos hoje, né? Um país continental, como alguns dizem. O Brasil era só essa extensãozinha aqui, apenas as costas, tá? E dessa linha para cá pertence à Espanha. Ah, professor, só quer dizer então que uma metade do Brasil pertencia à Espanha? Isso mesmo. Metade do Brasil era possessão espanhola, tá? Antes dos portugueses, através dos bandeirantes e tal, terem ocupado mais o interior do Brasil e ao longo de alguns acordos diplomáticos, de compra, de troca e tal, o Brasil se expande mais em direção ao oeste, tá bom? Bem, vamos lá então, vamos descer aqui para falar um pouco da conquista dos portugueses no território americano, tá? Então, a América Portuguesa, o início da exploração da América Portuguesa deu-se em 1530, tá? A relação entre os portugueses e indígenas era amigável. Existia estranhamento e curiosidade de ambas as partes. Nos primeiros contatos entre portugueses e nativos aconteciam trocas, vistas como vantajosas por ambas as partes, né? Por exemplo, trocar machado por madeira, por pau-brasil. Vou falar já do pau-brasil daqui a pouquinho, segura aí. Então, com alguns grupos indígenas, os portugueses formaram alianças para derrotarem outros grupos indígenas, vistos como inimigos em comum. Assim, os portugueses foram se utilizando dessas alianças de ocasião, tá? Fazendo uso dos conhecimentos dos indígenas, inclusive sobre o território, e conquistando terras e aldeias indígenas e aldeias, perdão. E os indígenas
depois desse processo passam a ser escravizados. Vamos lá, o que eu quero falar para vocês aqui. Eu vou mostrar para vocês uma imagem aqui no meu computador. Vou virar aqui a imagem. Vocês viram meu segredinho, né? Que é o aplicativo que eu uso, a página que eu uso para gravar as aulas. Bem, vamos lá. Esse mapa aqui é um mapa de 1519. Ele foi confeccionado em 1519 e é o mapa do Brasil, tá? É a primeira representação do Brasil em desenho, em mapa, tá? E aqui mostra os nativos do Brasil. Vamos chamar de índio só para facilitar, né? Tem gente que não gosta de falar a palavra índio, até porque é um erro, né, do próprio Colombo. Eu vou usar só para poder ficar mais fácil a comunicação entre comigo e vocês, tá? Então vocês vão ver aqui os índios, os nativos, né, cortando madeira, cortando pau-brasil, tá? E é interessante dizer que o objetivo dos portugueses aqui no Brasil, já na expedição do Pedro Álvares Cabral, era de achar ouro. Ouro, prata, outros tipos de metais preciosos, que era o grande lance da economia da época. Só que não tinha. Pelo menos no primeiro momento eles não perceberam a existência desse tipo de produto. Mais para frente, lá para o século XVIII, lá para 1700 e bolinha, que os portugueses vão descobrir ouro em Minas Gerais. Mas antes disso, estamos em 1500. Beleza, 1500, Cabral chegou aqui, olhou, visualizou, não tem. Beleza, vamos para casa. Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha era o cara que relatava a viagem. Pero Vaz de Caminha, escreve aí. Não tem ouro aqui não, tá? Mas tem pau-brasil a rodo aqui dentro desse lugar. Então, nesses primeiros anos, a partir da chegada de de Pedro Álvares Cabral ao litoral do Brasil, os portugueses pensaram assim: isso aqui não dá muito dinheiro, esse país não dá muito dinheiro não. Eu falo país, mas eu tô brincando, tá? Porque não era considerado um país ainda, era um território não explorado pelos europeus. E não tem o que a gente quer aqui. Mas tem pau-brasil. Beleza, vamos. Quem quiser vir aqui explorar pau-brasil, paga imposto e pode cortar madeira à vontade. Então, os primeiros exploradores desse território, eles vieram na intenção de cortar madeira, cortar pau-brasil, pela importância que o pau-brasil tinha, que eu já vou mostrar para vocês algumas árvores de pau-brasil. Então, eles faziam uma troca com os nativos, era o chamado de escambo. Escambo é quando você troca um produto, uma mercadoria, por algum bem, um serviço ou uma outra mercadoria. E aí qual é a ideia? Os europeus, os portugueses, davam materiais, ferramentas, quinquilharias de todo tipo para os nativos. Eles entravam na mata, cortavam a madeira que eles queriam, traziam para a praia, eles abasteciam os navios e iam embora. Esse é o primeiro contato de exploração dos portugueses com o Brasil, tá legal? Se eu tivesse no repetitivo alguma coisa que eu já dei em sala de aula para vocês, encarem como uma revisãozinha antes de a gente começar a aprofundar, tá? Eu vou falar a respeito disso, desse primeiro contato de exploração, mas também vou falar aí de cana-de-açúcar, vou falar um pouquinho a respeito da colonização efetiva, tá? Bem, então, nos primeiros 30 anos da descoberta do Brasil, até o ano de 1530, essa era a relação de Portugal com o Brasil, explorar madeira, cortar madeira, tá? Sem contar algumas coisas exóticas que o Brasil tinha com relação à Europa, como papagaios, né? Eles nunca tinham visto papagaio. E entre outras coisas, alguns animais também que eram nativos, exclusivos da fauna brasileira, que eles não tinham visto ainda. Tá, então, esse é o chamado, inclusive, de primeiro ciclo econômico do Brasil. Né? A primeira importância econômica que o Brasil teve para Portugal, que era o pau-brasil. Pau-brasil, árvore que dá o nome ao nosso país, né? Vou mudar aqui a tela. Esse é o pau-brasil, uma árvore muito bonita, diga-se de passagem. E olha aqui o interior dela. Olha que interessante isso. O pau-brasil, ele por dentro, ele tem a cor vermelha, né?
e é essa cor que dá nome à árvore. Brasilis, algo em brasas, que tá como se estivesse pegando fogo, vermelho fogo, né? Enfim, então o pau-brasil tinha essa importância porque do seu interior era extraído um líquido vermelho, uma seiva, né, de cor vermelha que era usada como tinta, era usada na tinturaria na Europa. Então era uma árvore muito importante, já era conhecida em outros países, inclusive em outras regiões do mundo, na África inclusive. E aí os portugueses percebem que aqui tem bastante, né, tem abundância de pau-brasil e começam a cortar, explorar pau-brasil, tá? Então esse é o primeiro contato. Então, se nós falarmos de período colonial, de 1500 a 1530, essa é a principal atividade econômica dentro do território brasileiro. Cortar pau-brasil. Tá legal? E só em 1530 é que os portugueses vão começar a se importar em ocupar o território brasileiro a fim de colonizar. E aí, quando a gente fala de 1530, aí nós estamos falando de colonização mesmo, de colonização efetiva, tá legal? E como se dá essa colonização efetiva? Antes de eu partir para a colonização efetiva, deixa eu falar um pouquinho a respeito do. Voltar só um pouquinho na questão dos nativos, tá? Eu quero mostrar uma outra imagem aqui que eu havia selecionado dos nativos que moravam aqui, né? Os portugueses, eles, nossa, e não só eles, os europeus como um todo, eles tinham um olhar assim de total estranheza com relação aos nativos que moravam aqui. Primeira coisa, que eles andavam nus, né? A própria concepção cristã, a própria mentalidade cristã dos europeus dá uma balançada, dá uma mexida, porque eles chegam aqui e os caras estão nus, né? Tipo, eles não têm pecado, eles andam como se fosse Adão e Eva antes de conhecerem o pecado, antes de provarem do fruto do conhecimento do bem e do mal, da árvore proibida no Jardim do Éden. Então, para eles, o Brasil, não só o Brasil, mas outras regiões, mas principalmente o Brasil, porque esse costume de andar nu era muito próprio dos povos amazônicos, do litoral do Brasil e tal. Então, poxa, eles não têm vergonhas, eles não têm, né, não escondem suas vergonhas. O Pero Vaz de Caminha escreve isso na carta dele, inclusive, ele relata isso, né? Então eles tinham esse olhar de estranhamento, né? Pô, esses caras aí não viveram o pecado. Outra coisa também é que eles encaravam os nativos como se fossem um bando de selvagens, de bárbaros, né? Gente sem cultura, sem civilização, sem escrita, né? Enfim. E uma outra coisa que mais fez o europeu ficar com a mente bugada com os nativos era uma prática por parte de algumas tribos brasileiras, em especial os tupinambás, que era de devorar seus inimigos ou de devorar os seus mortos, né? Que havia todo um simbolismo, todo um ritual em torno disso, a simbologia de você estar absorvendo as energias, a força vital do seu oponente, né? Ou no caso de um ente querido de um familiar que morria, de guardar dentro de si, né, esse indivíduo e tudo mais. Então nós temos aqui um ritual, um desses rituais que vai ser dado o nome de ritual antropofágico. Os europeus vão dar esse nome ao ritual. De antropofagia, antropô, homem, humano, fagia, comer. Então é um ritual onde eles devoravam as pessoas, comiam as pessoas, cozinhavam elas em panelas aqui, ó, em jarros, né? E aí, isso, claro, primeiro matavam, né? Davam uma pancada na cabeça da pessoa, cozinhavam no caldeirão. Aqui eles estão abrindo aqui as costas do camarada. E esse cara aqui é o Hans Staden, um holandês que ficou cativo com os tupinambás durante um tempo, conseguiu fugir, presenciou a execução de dois caras europeus lá, se não me engano eram dois portugueses. E ele escreveu um livro relatando esses costumes, né? Aqui tem outra cena do ritual, eles estão fazendo um churrasco com uma pessoa. Meu Deus, que nojento, professor.
né? E, enfim, todo o ritual que envolve aí a antropofagia e por aí vai. Então isso aqui causou um alvoroço na Europa, né? Quando Hans Staden escreveu o livro relatando sobre isso. Então, durante muito tempo, os índios, durante muitos séculos, para falar a verdade, até hoje, se você for pensar bem, o nativo do Brasil, o índio, né, como chão, ele é martirizado por aqui, né? Enfim, então, essa é a visão do europeu com relação ao Brasil, uma terra de selvagens, né? Uma terra de uma natureza exuberante, de matas densas, com um certo potencial econômico com relação à madeira, ao pau-brasil. Tá legal? Bem, aqui, voltando para a nossa OE, ela vai dar uns avanços aqui que eu não quero entrar nessa questão ainda, porque é mais para frente, é quando a gente começar a falar sobre as expedições bandeirantes. Mas aqui na página 8 vai falar a respeito dessa relação entre nativos e europeu, o nascimento de mestiços, né? Filhos de europeus com mulheres indígenas, fruto de violência também, né? Enfim. E aqui nós vamos ver também na aula 3, vai falar sobre as missões jesuíticas, que é quando a Igreja Católica se envolve no processo de colonização do Brasil, trazendo padres para cá para poder pregar, evangelizar, enfim. E aqui tráfico de escravos para o Brasil, vou abordar isso aqui quando começar a falar de escravidão e por aí vai. Escravidão que já começa na época mesmo na década de 30 do século XVI, 1530 mais ou menos aí. 30, 32, quando começa a se produzir açúcar no Brasil. Bem, então 1530, chegou o ano de 1530 e aí vai haver um evento aqui no território brasileiro, né, que é a chegada de franceses no litoral, né? Os franceses vão estabelecer uma colônia no Brasil e essa colônia vai suscitar a raiva dos portugueses, né, que vão perceber que os franceses não estavam nem aí para o Tratado de Tordesilhas, tá? Deixa eu partir para aqui para a próxima imagem. Deixa eu tirar os nativos aqui, porque vocês devem estar ficando com ânsia já, né, vendo os nativos. Espero que não estejam vendo esse vídeo na hora do almoço. Bem, vamos lá. Então, há expedições francesas na região da Baía de Guanabara, aqui no Rio de Janeiro, e os portugueses descobrem isso, tá? Eles descobrem e aí eles vão enviar uma expedição para o Brasil, uma expedição com o intuito de expulsar esses invasores franceses daqui, né? Então, é enviado para cá para o Brasil Martim Afonso de Souza. Martim Afonso de Souza, ele tinha uma missão. A missão dele era, primeiro, expulsar os franceses desse litoral, né? E garantir com que outros invasores não viessem. Só que, como é que eu garanto isso? Que outros indivíduos não invadam o meu território que eu descobri há cerca de 30 anos, que é o Brasil? Vou ter que botar gente morando aqui, que é o que não rolava até então. Não tinha gente morando, assim, quando eu falo que não tinha gente, não haviam portugueses morando no Brasil, né? Eles vinham só para explorar, ficavam alguns dias, né? Se houvesse alguma moradia de europeu no Brasil, não era exatamente uma coisa organizada pelo governo de Portugal. Agora sim, agora Portugal vai escolher um cara, que é o Martim Afonso de Souza. Ele vai vir para cá com uma esquadra, né? Uma frota de 5 embarcações e cerca de 400 pessoas para vir colonizar o Brasil, ok? Para estabelecer um núcleo de povoamento. E ele tinha uma missão: capturar embarcações estrangeiras,
criar novas feitorias, estabelecer núcleos de povoamento. O que eram feitorias? Feitorias eram fortificações onde todos os produtos que eram captados no Brasil eram guardados nessa feitoria. Pensa assim, num armazém protegido, né, com muros e por aí vai. Então ele veio para cá para criar essas feitorias, dar uma melhorada nessa questão de guardar produtos preciosos, né, para o Brasil, para Portugal, estabelecer núcleos de povoamento, e aí nessa questão de estabelecer núcleos de povoamento, nós vamos ver surgir a primeira vila do Brasil. É o primeiro núcleo de povoamento, ou uma vila. É a primeira vila do Brasil, é a Vila de São Vicente, que vai ser fundada no dia 22 de janeiro de 1532, no litoral de São Paulo. Essa vila de São Vicente é o que vai dar origem à cidade de São Paulo, que vai dar origem ao estado de São Paulo, não é? Futuramente o estado de São Paulo. Bem, então ele vem com esse intuito. Em 1530 ele funda a primeira vila, o primeiro núcleo de povoamento. Uma vila, casas, rua, entendeu? Igreja, armazém, enfim, um pequeno centro urbano, digamos assim, né? É bem urbano, mas enfim, é um povoado, tá? Bem, no local foram erguidas casas, forte, capela, como eu já falei, né? Uma cadeia, o Pelourinho. O Pelourinho é o local aonde as autoridades elas praticavam a justiça, né? É um dos principais símbolos da autoridade, da justiça, da administração portuguesa, né? Em geral era uma coluna de pedra erguida em um lugar central, onde criminosos, escravizados eram presos e castigados. Então, o Pelourinho era o local de punição para crimes. Os escravos, por exemplo, que tentavam fugir ou que cometiam algum crime, eram amarrados nessa coluna de pedra ou de madeira, e lá eles eram chicoteados, eles eram castigados, tá? Bem, então aí você já pode perceber que pela lógica, o cara para ter construído um pelourinho, então quer dizer que também tem escravo africano aí na parada. Sim, em 1532 eles vão começar a produzir açúcar no Brasil. Vai ser construído o primeiro engenho de açúcar no Brasil. Então Martim Afonso Souza ele deu início ao processo de distribuição das terras indígenas aos integrantes da expedição e ergueu um engenho de açúcar em São Vicente, para fabricar açúcar, que era muito popular na Europa. Outros reinos já produziam açúcar em outros locais do mundo. Portugal já produzia açúcar, por exemplo, em ilhas africanas, com mão de obra escrava africana. E agora já faz isso no Brasil. Então, o Martim Afonso Souza ele vai construir os primeiros engenhos de açúcar no Brasil. E vai ser em São Paulo esse primeiro engenho de açúcar em 1532. Tá? Bem, e aí mais para frente, o Martim Afonso de Souza ele vai desenvolver um método de administração desse território, que são as capitanias hereditárias que estão aqui na imagem aqui para você. Então, entre os anos de 1534 e 1536, funcionou no Brasil um sistema de administração territorial chamado de capitanias hereditárias. Eram 15 faixas, aqui ó, vocês podem ver aqui ó, essas faixas aqui são 15 no total. 15 faixas de terras divididas, cada uma recebeu um nome. Algumas delas, inclusive, vão dar nome a alguns estados brasileiros, né? Como, por exemplo, Capitania do Maranhão, Capitania do Ceará, Capitania do Rio Grande, que depois vai virar Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, que na época se chamava Bahia de Todos os Santos, depois vai ficar só como Bahia mesmo, Espírito Santo, e por aí vai, tá? Tem outros ali, mas eu só estou falando os nomes das capitanias que vão dar nomes a estados brasileiros, tá?
E aí, nome de capitania, né? São Vicente, Santo Amaro, São Tomé, Espírito Santo, Porto Seguro, Ilhéus, Itamaracás e por aí vai. Então, esses 15 locais aí que vocês estão vendo, essas 15 divisões de faixas territoriais, são as capitanias hereditárias. Por que hereditárias? Porque o rei de Portugal, e aí o Tomé de Souza, o Martim Afonso, ele estava incumbido, né, da tarefa, o Martim Afonso Souza estava incumbido da tarefa de, além de fazer essa divisão territorial, de doar, entregar essas faixas de terra para pessoas da confiança do rei de Portugal. E essas pessoas que recebiam essas terras não podiam vender. Não podem vender uma capitania que eles já acabaram de receber como doação, como um presente do rei de Portugal. Não pode. Se o dono da capitania morrer, ela passa para o filho dele. Então é hereditário, é um bem dado pelo rei que é hereditário, passa de pai para filho. Então, capitanias hereditárias, tá? Bem, então foram doados a 15 indivíduos. Teve alguns que receberam até mais de uma, receberam 2 capitanias, né? Então aqui, ó, vou dar uma lida aqui para vocês. Eram 15 faixas de terras horizontais, paralelas, no sentido leste-oeste, doadas a 12 nobres portugueses. Eram 15 faixas doadas eram 15 faixas doadas a 12 nobres. É porque teve gente que recebeu mais de uma, ok? E passaram a ser conhecidos como capitães donatários. Então, o cara que recebia uma capitania hereditária como um presente do rei de Portugal, ele passava a ser conhecido como um capitão donatário, tá? Alguns nobres receberam mais de uma capitania, como eu já falei para vocês. Eram 12 caras e 15 capitanias. Então, teve gente que recebeu mais de uma capitania, tá? Eles não podiam vender, eu já falei isso para vocês, né? E eles tinham uma missão. Cada uma dessa faixa de terra, o donatário que recebia ela, ele era imbuído de uma missão, ok? Ele tinha que fundar vilas, doar lotes de terras, distribuir lotes de terras dentro da capitania para outras pessoas, e esses lotes de terras doados para outras pessoas são chamadas de sesmarias. Professor, só acabou de falar que não podia dar a capitania. Ele não podia dar a capitania inteira, entendeu? Toma aqui a capitania inteira, eu não quero isso aqui, toma para você. Não podia fazer isso. Mas agora, dentro da capitania dele, podia pegar uma faixa de terra, um pedaço de terra e dar para um amigo, dar para um cara de confiança. Sei lá, tipo assim, ele pegou um pedaço de terra de 15 quilômetros de diâmetro, de extensão, de sei lá, 15 quilômetros quadrados, e deu para alguém, uma sesmaria, é um pedaço da terra que ele vai confiar a alguém. Mas quem manda na capitania é o capitão donatário. Ele cria as leis, ele julga as leis, ele manda em tudo. Ele é um pequeno rei dentro dessa capitania. Ele era o cara brabo dessa capitania, ok? Então, distribui lotes de terras, que eram as sesmarias, para que pessoas pudessem morar nesse local. Isso tudo para promover a colonização. Nomear funcionários para gerir a justiça, cobrar impostos dos colonos. Então, ele doou uma sesmaria para o cara, ele doou um lote de terra para o cara morar e cultivar. Esse cara vai ter que pagar imposto para ele, não vai morar de graça, né? Não é assim também. Escravizar indígenas, né? Que na área da responsabilidade dele. Beleza. 12 donatários. Olha só a treta que rolou com esse sistema de capitanias hereditárias. Dos 12 escolhidos para receberem essas terras, 8 donatários, somente 8 vieram tomar posse. Somente 8 deles saíram de Portugal, viajaram até o Brasil para receber a terra. Tá? A carta de doação. Tinha uma carta de doação. Ele recebeu uma carta de doação. Tinha um documento dizendo que essa terra era dele.
mas tinha que vir para cá receber. 8 vieram receber. Desses 8, 2 morreram no naufrágio. Nem chegaram aqui. Desses 8, 2 nem chegaram aqui. 1 morreu assassinado por tupinambás, né? E sobrou o quê? 5. E desses 5 conseguiram realmente tomar posse da terra, tá? Então, 8, né? 2 morreram no naufrágio, 1 foi morto por um índio, por um nativo, né? Não um, perdão, mas um grupo deles, né? E aí 5 conseguiram tomar posse. Desses 5 que conseguiram tomar posse, apenas 2 conseguiram prosperar. Apenas 2 conseguiram lucrar, fazer com que a capitania funcionasse. Que foi o dono da capitania de Pernambuco e o dono da capitania de São Vicente. Aqui no mapinha, inclusive, mostra o nome deles, tá? O dono da capitania de Pernambuco é o Duarte Coelho. E o dono da capitania de São Vicente, acreditem, é o Martim Afonso de Souza, tá? O próprio que veio colonizar o território. Ele foi um dos caras que conseguiram fazer isso, prosperar a colônia. Bem, a capitania de Pernambuco e a de São Vicente prosperaram. O donatário de Pernambuco incentivou a criação de gado, plantio de algodão, investiu na plantação de cana, na produção de açúcar. E o dono da capitania de Pernambuco, o Duarte Coelho, ele fundou em 1537 a cidade de Olinda, em Pernambuco. Olha que legal, que maneiro, tá? Ok? Então, essas são as capitanias hereditárias. Beleza? Bem, vou fechar aqui. Vocês perceberam que as capitanias hereditárias elas não funcionaram, né? E aí o rei de Portugal teve que bolar um novo plano para que o Brasil pudesse ser colonizado efetivamente, para que mais pessoas viessem morar aqui, para que cidades fossem construídas, vilas fossem construídas, que pessoas viessem trabalhar com produção de açúcar. E aí se estabeleceu o governo geral, ok? Bem, então, capitania hereditária deu uma naufragada. E aí, em 1548, né, foi enviado para cá, para o Brasil, um camarada chamado Tomé de Souza. Tomé de Souza vai vir a ser o primeiro governador-geral do Brasil. Ele vai vir para governar todas as capitanias hereditárias e ele vai governar daqui de dentro. Ele vai se mudar para cá, para o Brasil. Ele e outras 1000 pessoas virão com ele. É uma comitiva, né, que vai vir com ele. Isso em 1549, que é o ano que ele chega no Brasil. Em 1548, o rei de Portugal institui o governo geral. E em 1549 é que o cara consegue chegar aqui no Brasil. A viagem era muito longa. Inclusive, esse é um dos fracassos das capitanias hereditárias. Porque olha a distância de Portugal para o Brasil. Se um donatário precisar de ajuda, sei lá, a capitania está sendo invadida por nativos. Não é nem questão de ser invadida. O cara invadiu a terra do índio. O índio vai querer de volta a terra dele. Então, até ele ter ajuda de Portugal com relação a isso, o cara vai ser exterminado, a família dele. Vai ser um negócio muito doido. E ele vem, instala a comitiva dele na capitania da Baía de Todos os Santos, tá? Que é essa capitania aqui. Volta aqui o mapa. É nessa capitania aqui que ele vai vir morar, junto com a liderança, com os caras que ele vai escalar para poder ajudar ele na administração, onde vai iniciar a construção da cidade de Salvador, que se tornou a primeira capital da colônia. Então, olha só, Olinda, São Vicente, vai ser a primeira vila do Brasil,
Olinda vai ser a primeira cidade, né, do Brasil. E Salvador vai ser a primeira capital do Brasil, ok? Salvador, na Bahia, vai ser a primeira capital do Brasil. O Rio de Janeiro vai ser também a capital do Brasil durante um bom tempo, até que Brasília, atualmente, passa a ser a primeira capital do Brasil. E Brasília lá em 1961 que Brasília vai virar a capital do Brasil, tá bom? Bem, então, Tomé de Souza vem para cá, vem com um galerão, vai instituir um governo aqui no Brasil, né, o que é o governo geral. Vem esse cara aí, o Tomé de Souza aí da foto, com mais 1.000 pessoas para poder administrar daqui de dentro e dar apoio. Essa é a missão dele, dar apoio aos donatários, aos moradores, os colonos que vão vir para cá para o Brasil, para que eles prosperem, para que eles não enfrentar os nativos, escravizar nativos, para que eles não tenham problemas. E aí começa o período do governo geral do Brasil, que tem seu início em 1548. Não vou me alongar daqui não, tá? Eu quero parar nisso. Eu quero que vocês entendam esse primeiro processo, essa primeira etapa do processo de colonização do Brasil, né? Que é esse período de 30 anos que o Brasil não vai ser efetivamente colonizado, mas o pau-brasil vai ser explorado. A partir de 1530, vem uma expedição para cá, a expedição de Martim Afonso de Souza, expulsa os franceses daqui do Brasil, divide o território em faixas de terra, que são as capitanias hereditárias, entregam essas capitanias a outras pessoas de confiança para colonizar o Brasil, explorar essas terras e colonizar o Brasil. Vai dar certo? Não, não vai dar certo. Plano B. Mandam para cá um camarada, que é o Tomé de Souza, para poder ser um governador da colônia brasileira, para vir para cá, se mudar para cá, fundar cidades, vilas, enfim, a administrar a colônia, auxiliando os donatários, os caras que receberam as terras como doação, para dar esse apoio para que eles possam definitivamente vir para cá, e os que não conseguiram prosperar, os 5 que não conseguiram, dos 5, 2 prosperaram, auxiliar os outros 3 a prosperarem, e quem mais quisesse vir assumir a tua capitania, tá? Vai dar esse apoio. Ao longo do tempo, as capitanias hereditárias, esse sistema vai ser abolido, tá bom? Mas isso é um outro processo. Bem, então essas são as primeiras fases que eu queria mostrar para vocês, tá? Descobrimento, capitanias hereditárias e governo geral. É esse início aí de Portugal tentando cuidar, tentando administrar o território brasileiro. Beleza, galera? Então é isso, tá bom? Essa é a aula aí para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado e aguardem que a gente vai falar mais sobre a história do Brasil. Vamos falar de história da América como um todo, vamos falar também sobre exploração espanhola, tá? Acho até que vocês já até viram sobre colonização espanhola, eu preparei um vídeo sobre. E aí a gente vai falar mais sobre essa exploração do Brasil, esse período do Brasil colonial, tá? Falar sobre invasão holandesa no Nordeste, falar sobre os bandeirantes e por aí vai. Beleza? Forte abraço para vocês aí e até a próxima.